E o senhor mencionou, por ser professor e também com uma função de vice-presidente na subseção Penha de França, o senhor tem a proximidade ali de muitos jovens estudantes. Qual que é a maior dificuldade que esses jovens têm no momento? Ou por que eles acabam, às vezes, batendo a cabeça ali, né, e não tendo um crescimento na advocacia? Olha, Felipe, é uma pergunta difícil, mas o que eu vejo hoje dessa nova geração de advogados, nós estamos literalmente, eu vou falar por mim, né, não por você, você é jovem ainda, mas eu já tô mais para lá do que para cá. É uma geração que tem dificuldades em se pôr efetivamente como advogado no seu campo de trabalho, né? O que eu quero dizer com isso? O advogado ele tem que ser aquela pessoa, aquele profissional, que ele tem que estar no tribunal, ele tem que estar nas audiências para poder ali defender o seu cliente. Então isso exige um certo preparo, né? E eu vejo alguns profissionais com muita dificuldade. Então eles têm eles são introvertidos. Aí eu não quero fazer audiência, né? Tem uma época que eu abri um processo de seleção, o advogado falou claramente para mim: doutor, eu não quero fazer audiências. Mas foi claro, assim. E aí eu pensei na minha cabeça, né? Se você não quer fazer audiência, você quer fazer o quê? Né? Claro, ele queria ficar no escritório escrevendo. Eu não vou dizer apenas escrevendo, porque escrever é muito complicado, é complexo. Mas a atividade do advogado ela é muito complexa por si só. Então você tem que estar ali se expondo. Nem sempre você vai ter uma receptividade como você gostaria de ter. Né? É comum, as autoridades às vezes estão mal-humoradas, estão cansadas, estão esgotadas pelo seu dia a dia e às vezes a recepção nem sempre vai ser favorável. Mas você, como um intermediário nessa relação cliente e autoridade, você tem que ir lá botar a sua cara a tapa e enfrentar aquela indisposição. E eu vejo muitos profissionais que não estão, né, capacitados a isso. E aí eu vou um pouco mais além. Hoje nós estamos falando já de inteligência artificial, que eu vejo como uma ótima ferramenta para melhorar ainda mais o nosso trabalho. Mas a gente começa a se deparar com profissionais que têm enormes dificuldades de se comunicar. E quando a gente fala de comunicação do profissional, ela não é apenas essa comunicação verbal que fazemos aqui. Nós, advogados, fazemos muita comunicação escrita. O advogado que não sabe escrever. Então você para. Eu já tive essa experiência também dentro do escritório. A pessoa fala maravilhosamente, ela conversa com você, mas chega na hora de escrever, fazer uma peça de um recurso, dá dor de barriga. Ela não consegue escrever. E aí a pessoa chega e fala assim: doutor Edilton, não é isso que eu quero, eu vou para outra área do direito porque eu percebo que eu não sei lidar com isso. Então a gente vê essa dificuldade. Então você precisa somar. A inteligência artificial veio para somar e não apenas para você colocar, porque hoje é muito fácil. Você coloca lá no chat GPT da vida, você coloca lá, fazer uma notificação, ele faz uma notificação para você. Fazendo um recurso, ele faz um recurso para você. Mas não adianta nada você dar a ordem para a inteligência fazer para você se você não sabe sequer revisar para saber se aqueles pontos que ele está atacando de fato são coesos, são relevantes para a tua atuação. Então, eu vejo muito essa dificuldade do advogado que quer de fato se colocar como advogado em si e ele entender que a advocacia exige múltiplas facetas dele, né? Como toda e qualquer profissão, tá, Felipe? Você sabe disso, você é um profissional também, te exige múltiplas facetas. E nem sempre você quer fazer aquela faceta, mas você precisa fazer. E nós, advogados, também. Claro, dentro do nosso campo de atuação. Nos tribunais, nas audiências, nas delegacias, seja onde for. E a gente precisa se dispor, porque, no fundo, você não está defendendo a si. Você está defendendo um direito de um terceiro cujo pagamento, muitas das vezes, já foi feito para você estar ali, ou representando. Então, o advogado precisa entender que ele está ali para isso. E outra coisa, que aí isso me faz lembrar, que é a desistência fácil. A gente vê muito isso na advocacia. O que acontece, Felipe? Só para você poder entender e a gente poder se fazer entender. O advogado, a advogada, muitas das vezes ele entra com um pedido e esse pedido de plano não foi compreendido corretamente pelo juiz
ou pela autoridade, e o juiz, a autoridade, simplesmente nega. É o que a gente chama de indeferimento. Negou, e você vê que ali que não houve um exercício de bom senso, um exercício de se colocar na pele da pessoa para entender. E aí, muitos advogados, muitos profissionais já ali se destemperam e desanimam. Ah, tá bom. Não. O advogado ele tem que ser combativo. O advogado, eu não estou incitando arrogância, não estou incitando atitudes desrespeitosas, mas você precisa ser combativo, você precisa acreditar. Então, perdeu em primeira instância, recorra à segunda. Perdeu em primeira e em segunda, ainda por mais difícil que seja, recorra à terceira. Você tem no mínimo 3 instâncias para você poder trabalhar. Ah, mas doutor Edilton, só vai demorar. É verdade. Vai demorar. Vai te gerar horas de trabalho, horas de estudo, horas de pensamento, horas de você ficar ali se debruçando, estudando. Então, é mais uma das dificuldades que eu vejo. A falta de combatividade dos novos profissionais, né? Então, por isso, da importância de capacitarem-se sempre, de estudar as novas tecnologias, que elas vieram para nos auxiliar, né? Eu costumo dizer que as novas tecnologias não vão substituir o advogado. Pelo contrário. Elas vão auxiliar o bom profissional. Então, óbvio, ela vai te auxiliar numa etapa da sua vida profissional. E se você bem souber conduzi-la, você vai aprimorar muito mais aquele trabalho e ter uma facilidade no seu campo de trabalho, né? Então, precisa entender isso. E, claro, tá ali entendendo que quem está do outro lado nem sempre tem a mesma percepção, né? A começar, né? Eu sempre brinco, né? Como a gente faz direito de família, é sempre um desafio quando eu, como homem, defender uma mãe, uma mulher. Porque eu não, por mais que eu queira estar na pele dela, eu nunca passei o que ela passou. E aí você vai para um tribunal onde você pega ali uma juíza, uma mulher também. Então, a juíza, se você está do lado da mãe, isso já aconteceu comigo, a juíza ela faz existe uma conexão entre elas que elas se entendem e o caso fica muito mais favorável a você. Agora, você pega a mesma situação de direito de família, mas você não está defendendo a mulher, você está defendendo o homem e chega na audiência, é uma juíza. Muda totalmente. Então, óbvio que na primeira situação, se é nessa situação que eu narrei, você vai ser muito bem tratado, como já aconteceu comigo. E na segunda situação, onde também era a situação semelhante e eu defendia um homem, eu fui maltratado pela juíza. Ao ponto de falar assim, excelência, eu só requeiro respeito a mim e ao meu cliente. Porque ela confundiu, né? Ela traduziu ali a ofensa à mulher que estava ali no debate como se fosse para ela. Então isso é combatividade. Então é você enfrentar, muitas das vezes, mesmo com medo, mas você enfrentar esses desmandos, esses desafios que a profissão nos traz.